Bem-vindos ao seminário Palavra e Poder. Eu sou Elisete Dávila, sou pastora nesse seminário também e eu quero te convidar a embarcar comigo numa jornada de estudo da Palavra do Senhor com a matéria Atributos do Espírito Recriado. Mas antes, vamos fazer uma oração? Você que está aí me ouvindo, também feche seus olhos. Ore também pedindo ao Senhor um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Ore para que o Espírito do Senhor se revele a palavra para você. Vamos lá? Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com seu favor sobre nós, vem com sua graça sobre nós, nos ensine, ministre em nossa vida. Pai querido, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, os olhos do nosso espírito, que saibamos qual é, Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida, que tenhamos revelação do nosso propósito, revelação do seu caráter, revelação, Pai, de todas as coisas que estão escondidas na Tua palavra que o Senhor quer revelar para nós. Eu oro para que o Senhor me use como mestre aqui agora e abençoe a cada um que está assistindo. Em nome de Jesus, o Senhor vá de encontro à necessidade de todos, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar de espírito recriado. Para começar a falar sobre isso, eu quero falar sobre tricotomia. O que é tricotomia? A tricotomia fala da divisão do ser humano em três partes. Estou falando de uma forma simples, é a divisão do ser humano em três partes: espírito, alma e corpo. A psicologia não acredita na divisão em três partes. Claro que há psicólogos cristãos que sabem disso, que acreditam. Mas a ciência, a psicologia, que estuda a mente humana, o comportamento humano, ela não acredita no espírito, ela só acredita na alma e no corpo. E, inclusive, tem algumas igrejas, alguns segmentos evangélicos, inclusive, que também só acreditam na dicotomia, alma e corpo. Mas nós podemos provar que é assim, três partes, somos feitos de três partes. Assim como Deus é triuno, nós também somos triunos. Veja, 1 Coríntios 14 e 15 diz: se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. E cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo está falando sobre a tricotomia aqui no momento da oração, da oração em línguas. Então eu vou orar com meus lábios, com meu corpo eu oro, mas ele diz, ore também com a mente, enquanto você ora em espírito, falando em línguas estranhas, isso é orar em espírito, Quando eu estou orando em espírito, eu estou usando o meu corpo e o meu espírito está orando, mas eu devo também orar com a minha alma, com a minha mente, certo? 1 Tessalonicenses 5:23 também diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando do espírito, corpo e alma, para ser conservado e irrepreensível. Hebreus 4:12 diz o seguinte, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então nós temos alguns versículos que falam que nós somos um ser tripartido. Então eu vou colocar aqui dessa forma, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós moramos no corpo. Eu não sou um corpo, eu não sou também a minha alma. Eu sou um espírito. Por que o espírito é a parte mais importante do meu ser? Porque a Bíblia diz lá em João 4:24, quando Jesus está ali com a mulher samaritana, ele fala com ela o seguinte, importa, é necessário que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, a parte que comunica com Deus, a parte de comunhão com Deus é o meu espírito. Então, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro no corpo. Você pode dizer isso comigo? Eu sou um espírito,
eu tenho uma alma e eu moro em um corpo, ok? E veja, cada um tem a sua função. Começando pelo corpo, o corpo tem os 5 sentidos e é com o corpo que eu me comunico com o mundo físico. Eu toco, eu sinto o cheiro, né? Eu experimento com o meu paladar, eu ouço, eu vejo, né? Os 5 sentidos. Então, com os 5 sentidos, eu consigo me comunicar, interagir com o mundo físico. Veja, a alma é a psique humana, é a sede de quê? De 3 funções, do intelecto. Tá? O meu intelecto é na alma, não é no meu espírito. O meu intelecto, a minha razão, aquilo que eu raciocino, aquilo que eu penso, está tudo dentro da alma, ok? E também os meus sentimentos, tudo que eu sinto, a ira que eu estou sentindo, o amor que eu estou sentindo, a raiva que eu sinto. Eu gosto muito disso. Eu estou entristecido, eu estou magoado. Eu estou sentindo uma grande alegria. Isso tudo está na alma, está na alma, tá? Então a alma é sede do intelecto, é sede das emoções, mas também é sede das vontades. Então são 3 funções, né? As vontades, por exemplo, você recebe Jesus e você, eu gostava muito, muito de jiló. Não sei se você gosta de jiló. Gente, eu gosto de um jilózinho. Mas vamos dizer que você gostava de jiló e você recebe Jesus e você para de gostar de jiló. Não, não é assim. Né? Você recebe Jesus e nada muda no seu corpo, nada muda na sua alma, só o seu espírito muda, tá? Depois você que tem que trabalhar essa mudança da sua alma, essa renovação da alma e tem que continuar cuidando do seu corpo. Mas a alma é a sede da vontade, é a sede dos sentimentos, né, emoções e também é a sede do intelecto. E o espírito? O espírito tem 3 funções que já vem nele. Deus nos deu um espírito com 3 funções, que é a consciência, né? Com a consciência eu sei o que é certo e o que é errado. Mesmo que você nunca tenha visto uma Bíblia, nós sabemos disso, né? Mesmo que uma pessoa nunca tenha conhecido Jesus, nunca tenha se convertido, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado, e ela sabe se pode escolher o certo, se não pode, se pode escolher o errado, e as escolhas dela que vão fazer a vida dela, como vai ser a vida dela. Então, Deus nos deu uma consciência a todos, né? Isso está no nosso espírito, não está na nossa alma e nem no nosso corpo, está no nosso homem interior, tá? E também no espírito está a comunhão. Então nós temos comunhão. Se eu sou de Jesus, eu tenho comunhão com a luz. Se eu não sou de Jesus, eu tenho comunhão com as trevas. Então a comunhão está sempre funcionando, depende de onde você esteja, em que reino você esteja. Agora, também no espírito nós temos a intuição. E, gente, todos, tá? Todos têm essa intuição. Alguns estão mais apurada, outras não está tão apurada. Por quê? Porque não desenvolveu. Mas nós temos no nosso espírito essa habilidade de sentir o mundo espiritual, de sentir as coisas que estão por vir, que estão acontecendo. É aquele discernimento no espírito. Tanto as pessoas que são de Jesus como as que não são, ok? Então tem pessoas... Você já deve ter lembrado aí, enquanto eu falo, de pessoas que, eu sonhei com tal coisa e vai acontecer tal coisa. Normalmente, quando eu sonho com isso, acontece aquilo, né? Então, as pessoas têm esses discernimentos, essa intuição das coisas que vão acontecer. E nós, quando recebemos Jesus, a nossa intuição, ela começa a ter uma função mais importante, que é a de escutar a voz de Deus. Então, veja, eu tenho uma comunhão direta com o Pai, direta com a luz, e o Senhor fala comigo pela minha intuição, no meu espírito, eu sinto o que Deus está falando, eu percebo o que Deus está falando, né? E o meu espírito, ele transmite para a minha alma, né, para o meu raciocínio, para o meu intelecto, o que é que Deus está falando no meu espírito, ok? Provérbios 20 diz o seguinte... 27:20 diz o seguinte, que o espírito humano é a lâmpada do Senhor, porque Deus fala com o meu espírito e o meu espírito fala com a minha alma, ok? Então,
pensando nisso, né, sabendo dessa situação de que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos no corpo, eu quero propor aqui para você a necessidade de aprender a gerenciar a sua alma e o seu corpo. Por que isso, meus irmãos? Porque o meu espírito, ele foi criado como a parte mais importante e Deus espera que eu gerencie as demais partes, porque senão eu vou ser carnal, ok? Muita gente não sabe o que é ser carnal porque ele nem sabe as divisões da alma, do espírito, do corpo. Então ele vive de qualquer jeito e acha que é assim mesmo. Mas não, quando nós entendemos sobre as funções da alma, sobre as funções do espírito, do corpo, nós entendemos quando a gente está sendo carnal, quando não está sendo carnal. Então veja, eu estou sentindo muita raiva, eu estou sendo espiritual? Não, estou sendo carnal. Eu estou loucamente apaixonada e eu faço loucuras por amor. Isso é coisa da nossa alma, não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que isso é coisa não do espírito, é coisa da alma, tá? E claro, todas as emoções são legítimas, desde que elas estejam em linha com a palavra do Senhor. Ok? Então é importante, né, eu entender sobre isso. É importante eu saber quando eu estou sendo carnal. Pô, quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Sabe aquele dia que você pensa assim, nossa, hoje é domingo, tem culto. Hoje eu estou com uma preguiça danada do culto. Hoje eu estou sem vontade de ir para o culto. Não, hoje é o dia que o meu corpo está pedindo para descansar. Minha alma está dizendo assim, vai passear, você precisa passear também. Aí a alma começa a dar para você um monte de ideias, né? Um monte de opções para você não ir para o culto. Tudo que você menos quer ir para o culto, embora lá dentro de você, você pensa, eu tenho que ir para o culto. Mas do lado de fora, você só pensa assim, que desculpa eu vou dar para não ir no culto? O que você está sendo? Carnal ou espiritual? Carnal, óbvio, e você sabe disso, né? Então, às vezes a gente não percebe. Não, eu não fui ao culto porque eu não estava com muita vontade, né? E Deus entende, claro que Deus entende, mas Deus sabe que não é o melhor para você. Então, eu sei que é a minha alma lutando com o meu espírito, para quê? Para controlar. A minha alma não tem compromisso com Deus, mas o meu espírito tem. E eu tenho que gerenciar o restante. Então, eu sou um espírito que gerencio minha alma e gerencio o meu corpo. E aí, eu quero falar sobre Adão. Adão, quando foi criado por Deus. Adão, quando foi criado por Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1:26 que Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, ele foi criado por Deus à imagem e semelhança do Senhor. Parece muito repetitivo, né? Imagem, semelhança, mas não, a Bíblia não é repetitiva. A Bíblia é esclarecedora. Veja, a imagem no hebraico, a palavra é tselem. Tselem. Então, é temudo, selem. Tselem. E tselem significa cópia, imagem, aspecto. Então, está falando que nós fomos criados à imagem, no aspecto de Deus. Como Deus tem um rosto, Deus tem uma face, Deus tem os seus braços, Deus tem suas mãos, Deus tem os seus pés, né? Deus tem os seus ouvidos. A Bíblia cita partes de Deus, por exemplo, os ouvidos e os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os seus justos, os ouvidos do Senhor estão atentos às orações dos seus justos, né? Ao braço do Senhor, a mão do Senhor está sobre nós. Enfim, fala do corpo do Senhor. Sim, então no aspecto físico somos parecidos com o Senhor. Afinal de contas, Ele é o nosso Pai e nós somos parecidos com o Papai. Olha só, essa é a imagem e semelhança. A semelhança, a palavra hebraica é demut, TH no final, demut. Então, demut significa similaridade, tal como eu sou semelhante a Deus. Em que aspecto? Mentalmente, Deus raciocina, Deus tem lógica, né? Às vezes eu não entendo a lógica de Deus porque ela é muito superior à minha lógica, mas isso não significa que Deus haja por emoções. Deus age debaixo de uma lógica e a lógica divina. Então eu sou semelhante a Deus, não igual. Eu sou semelhante a Deus
nessa área mental. Eu também raciocino, ele me fez dessa forma. Eu tenho reflexos, eu tenho capacidade de fazer escolhas. E também, eu sou semelhante a Deus moralmente. Deus nos criou semelhante a Ele moralmente. Dentro de nós há um sentido de justiça, né? Veja, quando você nem era do Senhor ainda, né, você já tinha esse entendimento do que é justo e do que é injusto. Por exemplo, fulano fez isso, isso não é justo, isso não é correto. Fulano tem que pagar pelo que ele fez. O bandido tem que ser preso porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Isso já é um sentido de justiça dado por Deus. Deus te deu um sentido de justiça, porque você tem essa semelhança para com Deus. Você anseia pela justiça. Deus também nos deu, né, essa vontade da pureza, né, a vontade de servi-lo, esse aspecto moral de ser correto. Isso foi dado por Deus. E também nós somos semelhantes a Deus no social. Socialmente nós fomos criados para a comunhão, assim como o Pai é Pai, Filho, Espírito Santo e nos criou para ter uma família maior. Também nós somos assim, nós queremos família, nós queremos estar junto com as pessoas. Então veja, eu estou falando que nós somos a imagem, o aspecto, né, físico do Senhor, mas a semelhança moral, a semelhança social e a semelhança mental de Deus, ok? Então quando Deus criou o homem, Deus criou Adão e criou Eva. E ao criá-los, Deus os fez de uma forma maravilhosa. E vamos lembrar que no jardim do Éden, no jardim não havia pecado, logo não havia corrupção. Porque o pecado, ele consegue trazer corrupção a nós, não só a humanidade, mas também a nós. Lá em Romanos 8 diz assim que a natureza criada, ela está debaixo de maldição. E quem colocou a natureza debaixo de maldição? O pecado do homem. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele trouxe maldição não só para si mesmo, mas para toda a humanidade e para o planeta Terra inteiro. Então começou um processo de corrupção, de degradação, tanto da natureza como do próprio corpo, da mente, da alma, do espírito do homem. Então tudo começou a entrar em decadência a partir do primeiro pecado, certo? Então, quando Deus criou o homem, não havia corrupção. E Adão estava na sua melhor forma, né? Na sua melhor forma espiritual, na sua melhor forma emocional, mental, na sua melhor forma física. E nós podemos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Você já pensou que Deus disse para Adão o seguinte, que ele deveria cuidar do jardim, né? O Senhor disse para ele, olha, primeira coisa aqui, o Senhor falou com ele, vamos começar no aspecto mental, tá? Deus disse para o homem, em Gênesis 1:27, trouxe os animais até o homem, disse para o homem o seguinte, dominai sobre todos eles e sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que estão na terra, né? E você vai dominar sobre eles e também você vai nomeá-los. Então Deus trouxe os animais para que Adão os nomeasse, certo? Então quando ele estava ali diante daqueles animais, gente, centenas e centenas de animais, de espécies, né? De espécies. Agora você imagina, Adão, a condição, né? Então, vamos falar sobre como ele estava em forma, né, em todos os aspectos dele. Primeiro, o espiritual. A Bíblia diz assim que Deus vinha conversar com Adão todos os dias. E agora aqui abrindo parênteses para dizer que era Jesus quem vinha, porque Jesus é Deus também. E Deus, nós nunca vimos a Deus, ninguém nunca viu a Deus. Então, se ninguém nunca viu a Deus, tampouco Adão viu a Deus. A Bíblia diz que ninguém nunca, jamais viu Deus. Então, quem é que ele via? Ele via Jesus. Embora Jesus é Deus também, mas Jesus, sim, foi visto por todos. Quando ele estava na terra, que as pessoas o viram,
tem pessoas que têm visões de Jesus, não de Deus. Então, Jesus vinha conversar todos os dias com Adão, com Eva. Olha que coisa maravilhosa. Gente, isso é tão lindo, tão maravilhoso, porque você sabe que ali, aquele jardim, aquele lugar, era um protótipo do reino dos céus. Era o reino dos céus ali. E depois o reino foi tirado e só voltou milhares de anos depois. Quando João Batista começou a pregar, ele dizia: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E ele pregava sobre isso. O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando. Por quê? Porque o reino de Deus tinha sido tirado. Quando foi tirado? Quando Adão pecou. O reino estava na terra, o reino foi tirado por causa do pecado. E o reino retornou quando Jesus chegou. E Jesus começa a dizer: é chegado a vós o reino dos céus. Agora, veja, quando Jesus trouxe o reino para nós, uma coisa que aconteceu foi que nós tivemos a alegria de poder ter essa comunhão direta com Jesus, com o Pai. Nós podemos todos os dias. Hoje mesmo, de manhã cedo, eu fui orar, eu fui falar com o Senhor e tive aquela comunhão gostosa, aquele tempo maravilhoso com o Senhor. Você também tem. E eu posso falar com Deus, eu posso escutar o Senhor dentro de mim, o que Ele está falando. Ele me dá impressões, Ele me dá paz a respeito dos assuntos e Ele me dá direções. Então hoje também eu posso, como Adão, comunicar. Eu só não vejo o Senhor, mas eu sinto o Senhor, eu escuto o Senhor, eu sou ensinada pelo Senhor, por causa do reino que já está aqui na terra. E o reino estava na época de Adão também. Então ele estava no ápice da sua vida espiritual. Que coisa maravilhosa, sentar com Jesus, para escutar Jesus. Jesus vinha, sentava: o que você fez hoje, Adão? O que você fez, Eva? Eu fiz isso. Eu nadei no rio Tigre. Eu quis nadar no rio Eufrates. Eu tive que ir com ela nadar no Eufrates também, Jesus. E que mais vocês fizeram? E ali eles contavam para Jesus, e Jesus ensinava as coisas para eles, Jesus os orientava. Era uma comunhão perfeita, porque eles estavam no ápice da vida espiritual deles, porque não tinha pecado algum. Também eles estavam no ápice da vida deles de alma, de uma alma pura, uma alma sem pecado, uma alma sem ferida alguma. Gente, é impossível hoje um adulto chegar na idade adulta, um adulto chegar na idade adulta. É impossível hoje nós chegarmos à idade adulta sem nenhuma ferida na alma. Alguma coisa aconteceu, pequena ou grande, que feriu nossa alma, mas eles não tinham nenhuma ferida na alma, eles não tinham nenhum trauma, eles não tinham nada que doesse dentro deles. E mais, eles tinham uma mente muito, muito superior à nossa, porque o pecado não tinha entrado, então o raciocínio era rápido, habilidades, eles tinham muitas habilidades mentais, capacidade de gerir as coisas. Veja, quando Deus manda ele nomear os animais, Adão então começa a nomear. E vou te dizer uma coisa, quero falar com você sobre isso, sobre nomes. Quando você dá um nome para o seu filho, pense bem, ore sobre os nomes. Você que recebeu um nome, sabe que nome é uma coisa profética, nome é algo que Deus nos dá. E o meu nome, por exemplo, é Elisete. Eu não gostava do meu nome. Não gostava. Por que eu não gostava? Porque não tem nada a ver comigo, esse nome, não sei o quê. Eu sempre queria outro nome, eu pensava em outro nome. Até que uma vez eu fui a um retiro. E chegando lá nesse retiro, no final desse retiro de cura emocional, nesse retiro, eu terminando, aliás, nem era um retiro, era uma conferência. Terminando essa conferência, eles me entregaram para todos, entregaram o significado do meu nome no hebraico. E Elisete significa consagrada a Deus.
Gente, eu fiquei tão impactada com isso que houve cura a respeito do meu nome. Hoje eu gosto do meu nome, porque o meu nome tem um propósito e eu estou seguindo esse propósito. Deus sabia que eu ia ser consagrada a Ele e por isso Ele me separou e Ele disse, olha, o nome dela vai ser Elisete, porque ela vai se consagrar a mim. Glória a Deus, foi Ele quem fez isso. O seu nome é profético. Ah, mas o meu nome tem uma conotação ruim. Deixa eu te dizer, às vezes lá na internet tem alguma conotação que não está correta, sabe? Porque o que está correto, a língua mãe é a língua hebraica. A língua hebraica é a língua que Deus deu para Adão e dessa língua que surgiram as demais línguas. E sabe de uma coisa? Você tem que descobrir o seu nome pela língua hebraica. Ah, como é que eu vou fazer isso? Não sei, tá? Não sei. Pede a Deus que Deus dá seu jeito. Mas, veja, o seu nome é um nome abençoado, é um nome que fala de um propósito abençoado. Deus jamais nos dá nome para ser nomes proféticos de dor, de sofrimento. Ah, e o meu nome que é Mara, o meu nome fala de amargura. Não, o seu nome fala da história de como Deus pode transformar a amargura em graça, em doçura. Então você é o prenúncio da doçura que vai chegar na vida das pessoas, na sua própria vida. Foi Mara, mas agora vai ser doçura. Então veja, nós olhamos do aspecto profético, porque o Senhor, Ele é sempre pronto para abençoar, para fortalecer, para consolar, para exortar, para edificar, assim como a profecia. Então seu nome é profético. Amém? Então Adão, quando deu os nomes para os animais, você vai ser o cachorro. Cachorro, olha, você vai ser o melhor amigo do homem. Sim, é isso que você vai ser. Então ele estava dando nome e um propósito. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Quero orar por você. Eu sinto o Senhor movendo aqui. Não sei se você sente aí, mas eu estou sentindo o Senhor movendo aqui. Deus te criou com um propósito. Sabe, o fato de você estar aí ouvindo essa aula agora, você parou tudo para estar com o Senhor, aprendendo do Senhor, significa que Deus está te chamando para algo mais alto, para algo mais poderoso. E você tem um propósito. E esse propósito vem de Deus. Esse propósito, esse chamado, e Deus está te preparando para algo grande, para algo poderoso, sabe? Às vezes não é grande aos olhos dos homens, mas é grande na eternidade, porque se eu cuido de um pequenininho aqui, eu cuido de uma pessoa, eu ganho essa pessoa, eu ensino essa pessoa, eu ajudo essa pessoa, lá na frente ela se torna um grande servo de Deus, ou ela faz parte de um propósito de Deus em alguma coisa. Eu participei disso. Então não parece grande para os outros, mas é grande no reino. E Deus é que habilita você para fazer essa obra, não é você, é o Senhor. O Senhor diz, eu te habilito, eu te capacito, eu te abençoo. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas que a gente acha que é sem nenhuma importância. E às vezes até pensamos em abandonar, mas o Senhor diz, fica, faça. Porque seja fiel no pouco e eu no muito te abençoarei. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça os filhos, as filhas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra portas para que eles possam expressar a bondade do Senhor através da vida deles. Eu oro para que eles sejam usados poderosamente no propósito para que foram chamados. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém aí, dá um glória a Deus. Eu vou tomar uma água aqui. E vamos lá. Então, o homem, ele estava ali, mentalmente, ele tinha uma habilidade. Deus mandou ele gerenciar, né, e cuidar do jardim, gerenciando, lavrando a terra. O trabalho é bênção e o homem já trabalhava, então o trabalho não é maldição. Deus mandou o homem cuidar do jardim, Deus mandou o homem lavrar o jardim. E o homem cuidava do jardim, ele lavrava o jardim, além de nomear ali os animais. Gente, pensa aqui no aspecto não só intelectual do homem, incapaz de nomear cada animal, né? Cada peixe.
cada ave. Ah, você vai ser a águia, porque você vai ser o rei das aves. Você vai voar nas maiores alturas. Você vai ter uma visão poderosa. Então, estava ali nomeando e vendo já o propósito delas. Então, veja, além desse aspecto, memorizar esses nomes. Gente, imagina, eu sou pastora, eu pastoreio uma igreja, eu conheço quase todo mundo, quase, porque é muita gente, né? E nem todos que eu conheço eu consigo lembrar os nomes, por quê? É muita gente, né? E é difícil de lembrar, porque a minha memória é limitada. Então eu lembro, eu tento memorizar e eu procuro memorizar o nome das pessoas. Mas é claro, eu não consigo memorizar o nome de todo mundo, mas Adão memorizou o nome de cada animal, né? E não só isso, ensinou para os seus filhos o que era o quê, né? Então, olha essa capacidade intelectual dele de gerenciar tudo isso. Isso foi dado por Deus. Então o homem era íntegro, nada corrompido, né? A sua alma estava funcionando perfeitamente, não havia nenhuma emoção complexa, difícil de lidar. Pelo contrário, ele estava curado, aliás, nem curado, nem precisava ser curado, ele estava intacto, né, emocionalmente. E ele estava também com a mentalidade, a mente dele, o cérebro dele funcionando perfeitamente. Tanto é que ele conseguia se comunicar com os animais. Sim, porque fala que a Eva conversou com a cobra, né, com a serpente. Gente, Eva não estranhou quando a serpente chegou para conversar com ela. E por que não estranhou? Porque era natural, provavelmente era natural. Eu quero propor isso para você, que era natural conversar com os animais. Como? Não sei, telepaticamente ou através de sons? Não sei. Gestos? Não sei. Só sei o seguinte, que eles tinham essa habilidade mental de comunicar com os animais. Então, olha que grandeza mental que eles tinham. Que habilidade, que capacidade. Então, eles estavam no topo do espiritual, estavam no topo do mental, né, da alma, e também no topo do físico. Falei com vocês que Deus disse para ele cuidar do jardim. Ah, pastora, cuidar de jardim é fácil. Talvez você tenha um jardim e você ache fácil, não sei se você acha fácil. Mas não era um jardinzinho, né? Era toda uma floresta. Gente, tinha um rio que tinha 4 braços, que era o Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates que saíam desse rio. Então, você imagina um local com 4 braços de rio? Tem que ser um lugar muito grande, muito grande. Não era um jardinzinho, era um jardim quilométrico. Imagina que ele cuidava, ele lavrava esse jardim, né? Ele protegia esse jardim. Então, ele também estava com a sua integridade física. Hoje, você faz uma corrida aí de tantos quilômetros e você se acha top. O que era isso para Adão? Né? Os músculos dele, né? O corpo dele todo bombado, todo funcionando, né? Nada de química, tudo bem. E ele tinha uma energia física, ele tinha uma habilidade física, ele e Eva também. Então, eles estavam no auge da vida deles. Foi quando a humanidade esteve no auge, foi na época de Adão e Eva. Auge emocional, auge espiritual, auge racional e auge físico, ou seja, tudo funcionando perfeitamente. E Deus os criou assim. Só que quando o pecado entrou e eles escolheram muito errado, escolheram pecar. Aí você pode me dizer assim, mas pastora, por que Deus pôs a árvore? Isso era uma tentação. Deus não podia ter posto a árvore no jardim, porque isso foi uma tentação para o homem cair. E o homem caiu por causa da árvore que estava lá. Deixa eu dizer para você, olha só, Deus tinha que pôr essa árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim, porque o homem precisava ter o direito da escolha. Ele tinha que escolher se ele queria viver com a árvore da vida ou se ele queria viver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore da vida representava o Senhor, a vida que Deus nos dá. E a outra árvore representava as minhas escolhas, viver pela força do meu próprio braço. Então, Deus tinha que pôr, porque Deus não quer você obrigado com Ele. Não tem opção, vai tu mesmo.
Não tem jeito, não tem uma escolha. Então tem que ser o Senhor. Não, tenho que ter direito à escolha. Deus não obriga ninguém a estar com Ele, mas Deus propõe para você uma vida nova, propõe para você um chamado, né? Nada é imposto, é proposto. Então é uma proposta que Deus faz para nós, e quando eu digo sim, Ele vai e me transporta do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor, que é Jesus. Então Jesus inclusive fala isso, Jesus fala assim, aqueles que o Pai trouxer a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então Deus vem a mim, Deus me chama, Deus me atrai para si, Deus me fala do seu amor, Deus me mostra o seu amor, e aí eu digo sim para Deus. O que acontece? Ele me transporta das trevas para a luz. Então é assim que funciona. Mas eu tenho que escolher em qual reino eu vou viver. E eu tenho que escolher o reino da luz, assim como você já escolheu. Então o homem tinha essa escolha diante de si. Porque se ele não tivesse escolha, meu irmão, como é que Deus ia saber que eu estava ali por amor? Se eu não tivesse escolha, eu não estou aqui por amor, eu estou aqui porque eu não tenho opção. Mas se eu tenho escolha e eu escolho ficar com Deus, pode acontecer qualquer coisa. O que me separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, fome, qualquer coisa que venha contra mim? Não, isso não vai me separar, porque eu escolho ficar com o Senhor. Eu escolho Deus. Eu amo o Senhor. Então, a minha escolha. Então, tem que ter escolha. Por isso que o Senhor deu essa opção para o homem, para escolher onde ele gostaria de ficar. Mas o homem escolheu errado, como nós sabemos. E quando ele escolheu errado, o que aconteceu com o homem? A Bíblia diz assim, que Deus chamou Adão, chamou Eva, e queria ter uma conversa com eles quando eles pecaram. E eles assim, ao invés de reconhecer o erro, confessar o erro, e se arrepender, eles jogaram a culpa no outro. Não fui eu que fiz isso. Se eu fiz, foi por culpa da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, o Senhor é que é culpado. Que mandou me dar uma mulher? O Senhor me deu uma mulher, ela me fez cair. Então ele não assumiu culpa. Eva tampouco. Eva disse assim, culpa da cobra, a serpente me fez cair. Então, não havendo arrependimento, não há restauração. Onde há arrependimento, há restauração. Então, não houve arrependimento. Então, Deus não teve opção. Essa é a escolha de vocês? Então, tá certo. Então, vocês vão sair do reino, vão sair do jardim. Vocês vão para fora do reino. Vocês vão descobrir o que é a vida que vocês escolheram. Deus queria isso? Não. Tanto não queria que ele disse assim, ele fez uma promessa dizendo assim, olha, eu ainda vou trazer vocês de volta. Eu ainda vou resgatá-los. Mas agora, vocês fora do jardim. Então, o homem escolheu sair do jardim. E quando ele escolheu isso, quando ele comeu do fruto, ele nasceu de novo. Como assim? O espírito dele recebeu uma natureza maligna, uma natureza pecaminosa, uma natureza segundo a natureza de Satanás. Isso foi tão forte, tão forte, tão forte, que passou de pai para filho, todos até chegar em você, até chegar em mim, em todos nós. E vai passar para os nossos filhos, e vai passar para os filhos deles, porque isso está na humanidade agora. A humanidade ficou corrompida por causa de um pecado. Por um só pecado entrou toda a maldição. E por um só ato de justiça de Jesus Cristo entrou a nossa salvação e a nossa justificação. Glória a Deus por isso. Então, o homem se tornou totalmente corrupto, veio a corrupção para o espírito do homem. A partir de agora, começou a degradação do espírito, a degradação da alma, a degradação do corpo. Isso foi, lógico, não foi do dia para a noite, foi um processo, porque havia tanta vida de Deus dentro deles que demorou para toda essa vida de Deus sair. Então foi um processo gradual, eles foram perdendo essa habilidade, perderam a habilidade de comunhão com Deus, perderam também a saúde, a vida
forte que eles tinham. Perderam também muita coisa, né? A alma deles já ficou ferida, porque eles começaram a sentir medo, que era uma emoção que eles nunca tiveram, né? Sentiram vergonha, que era outra emoção que eles nunca tiveram. Então foi um processo de degradação. Agora o homem que vivia pelo seu espírito, o seu espírito gerenciava. O seu espírito gerenciava tudo, né? Gerenciava a alma e o corpo. Agora ele tem que reaprender. E agora, porque ele não tem mais essa comunhão com Deus, o seu espírito está em trevas, ele tem que aprender a viver pelos sentidos, pelo que ele vê, pelo que ele sente, pelo que ele quer, as suas vontades. Então ele tem que viver pela alma e pelo corpo. Então agora ele é guiado pelo que ele pode tocar, pelo que ele pode ver, pelo que ele pode escutar, pelo que ele pode sentir, o sabor, né, o cheiro, pelas emoções, pelo o aspecto racional. Eu tenho que raciocinar para saber o que eu faço. E antes não, antes vinha Jesus para ensinar tudo. Olha, essa fruta aqui, assim, assim, vai servir para isso também, para tudo. Tem planta aqui que é para cura. E Jesus ensinava tudo. E agora não tem orientação mais. Agora ele tem que viver pela sua carne, pela sua alma, pelo seu corpo, né? Não guiado mais pelo seu espírito, porque o seu espírito morreu. Morreu como? Morreu para a comunhão com Deus. A consciência continua existindo, a intuição em parte, né? Mas ele perdeu aquela comunhão com Deus e agora ele tem que reaprender a andar no mundo de trevas, né? Aprender a andar no mundo de trevas, onde ele não tinha orientação divina mais. Então, muito triste tudo isso. Agora pensa comigo, Deus nunca abandonou, porque Deus é assim. A gente abandona Deus, mas Deus não nos abandona. Sabe o que ele diz? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Então o homem deixou a Deus, mas Deus não deixou o homem. Então o Senhor continuou cuidando à distância. E Deus estava sempre promovendo uma forma de abençoá-lo, né? Tanto é que quando ele teve o terceiro filho dele, que foi Sete, a Bíblia diz assim, lá em Gênesis, que eles voltaram a buscar a Deus através da vida de Sete. Então Sete foi um homem atraído por Deus para trazer sua família de volta para a presença do Senhor. Porque Deus não te abandona, Deus jamais te deixa. Deus, ele prometeu, inclusive, ao longo da Bíblia, ele vai prometendo em todo o Antigo Testamento, ele promete para o homem, dizendo assim, eu vou te trazer de volta para casa, eu vou te trazer de volta para casa, eu sinto sua falta, eu quero comunhão com você. Está lá em Ezequiel 36:26, o Senhor dizendo, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei esse coração de pedra, te darei um coração de carne, porém o meu espírito em você, e te levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Então o Senhor está dizendo, olha, vocês tiveram endurecer o coração, vocês se perderam, mas eu vou trazer você de volta e te darei um coração de carne, te darei um coração que me escute de novo, te darei um espírito novo. Vou falar para você uma coisa, se o Senhor trouxe você para a presença dele, o Senhor é capaz de trazer cada um dos seus familiares para a presença dele. O Senhor é poderoso para trazer pessoas que você está orando por elas e elas virão para o Senhor, porque Deus vai atrás delas através da sua oração, através do seu exemplo, através do seu clamor, das suas palavras. O Senhor irá atrás delas e o Senhor vai trazê-las para a presença dele, vai colocar nelas um espírito novo. Tem promessa do Senhor, o Senhor quer salvar a todos, então clame mesmo, não desista, porque o Senhor nos trouxe de volta para ele. Hoje Deus tem uma grande família e você, eu, somos filhos do mesmo Pai, né? Deus não perde essa batalha, não. Pelo contrário, o Senhor é um vencedor nessa batalha toda pela reconquista do homem. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Nós terminamos nossa primeira aula, nós teremos mais 2 aulas dessa matéria, atributos do Espírito recriado, e nós já voltamos com mais um capítulo dessa matéria. Deus te abençoe.